o capítulo 1 do livro A Vida Além da Dor, com o Dr. Braz Gondim. O início de tudo. O conceito para o trauma emocional é amplo, pois se trata de todo o conjunto de respostas físicas e psicológicas que surge da exposição aos eventos negativos e catastróficos da vida ou da exposição constante a ambientes de hostilidade emocional, evoluindo em diferentes apresentações posteriores. Por se tratar de um aspecto, manifesta-se de diferentes formas. Antes de prosseguir, segue algumas definições de trauma emocional segundo grandes autores desse tema. Judith Herman, o resultado direto de um encontro com um evento que sobrecarrega as respostas adaptativas à vida, juntamente com o desamparo e o terror. Bessem, o trauma é especialmente um evento que sobrecarregava o sistema nervoso central, alterando a maneira como processamos nossas memórias. E Beth Levine é um bloqueio no processo de desenvolvimento. E Anita Smith, em muitos casos, o trauma é um fenômeno comportamental intergeracional que foi passado de membro da família para membro da família em gerações que procedem à sua. E Conte, o trauma é o vilão que enfrentamos em busca da felicidade. Causa danos que nos muda e reforça as ansiedades que temos. E Thomas, o trauma é a antítese da espiritualidade. Observe como se trata de algo relacionado à nossa expectativa pessoal por eventos disfuncionais de nossa história. O nível dos sintomas dos traumas emocionais pode variar de acordo com o período em que aconteceu, o tempo de exposição a esses eventos e, por fim, a severidade dos sintomas que se manifestaram posteriormente. É uma experiência humana a qual todos estamos vulneráveis a passar. Estamos aqui porque somos este grupo de indivíduos vivendo um processo de cura ou também queremos estar envolvidos nos processos de cura de outras pessoas, de forma direta ou indireta. O objetivo é mudar a lente que nos leva a olhar para a vida, para o outro e para a forma como pretendemos chegar ao lugar que desejamos. A escritora e terapeuta familiar Gina Rosa apresenta duas classificações para trauma. Trauma de choque, que é um evento súbito, catastrófico, inesperado e que ocorre sem dar tempo para que o sistema nervoso possa assimilar a experiência. Nesse caso, sintomas de medo, desamparo, desorientação e tremores são comuns. E o trauma de desenvolvimento que resulta da extensão de um ambiente familiar disfuncional e pode ser causado por negligência ou abusos físicos e ou emocionais, na qual os reflexos se manifestam com traços de caráter disfuncionais. Esse segundo tipo de trauma pode ser mais difícil de ser identificado e levar anos para ser processado e compreendido. E ao referir o trauma, fala de algo capaz de gerar angústia, sofrimento e crises existenciais profundas. É a sensação de que algo é impossível, a ideia distorcida de que não há esperança. É a dor intensa e frequentemente ignorada de não conseguir avançar. A dor mais presente na esfera da existência humana é a do trauma, angústia que se apropria de um argumento sólido. Por exemplo, imagine uma pessoa que, após uma experiência de fracasso em um relacionamento, passa a acreditar que não é digna de amor e que nunca será feliz novamente. Essa crença negativa
É limitante, torna-se um argumento sólido que influencia sua visão de si mesma e de suas possibilidades futuras. O trauma se estabelece na maioria, eventualmente sobre a forma de fragmentos, imagens ou simplesmente sensações após uma grande perda, um grave acidente ou um abuso sofrido, bem como pela ausência de uma figura importante como um pai, mesmo que presente fisicamente ao mesmo ambiente, também pode se apresentar como manifestação emocional inexplicável, insuportável ou incontrolável, acionada por gatilhos ou situações diversas. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro pode experimentar uma ansiedade avassaladora toda vez que se encontra perto de uma estrada movimentada, mesmo que conscientemente saiba que não há perigo iminente. O trauma emocional vai além de uma memória desagradável ou de eventos traumáticos. É uma construção complexa de eventos não processados e distorções que afetam o sistema nervoso. Não pode ser reduzido a uma conclusão simplista ou uma única causa. É uma estrutura enganosa de forma destrutiva. Essa experiência pode ocorrer na forma de eventos únicos, por meio de uma experiência pessoal ou pela absorção da experiência sofrida por terceiros, como alguém que pode ser afetado por haver testemunhado um assalto violento ou escutado repetidos relatos dolorosos de outra pessoa. Pequenas lembranças e sensações podem tornar certos momentos eternos, como se aquilo nunca tivesse ficado para trás ou pudesse acontecer a qualquer momento. Os bloqueios pessoais, que são produtos de trauma, tratam-se, na verdade, de mecanismo complexo enraizado que pode ter tido início na infância. Um estudo realizado em duas grandes capitais brasileiras apontou que até 75% dos transtornos mentais em adulto têm origem na infância. E aproximadamente 80% dessas pessoas permanece sem tratamento. Fonte Jornal da USP. O trauma emocional é o domínio das emoções sobre nossa capacidade de decidir e agir, atuando de maneira particular nas diferentes estruturas do nosso cérebro e agindo de forma única em cada indivíduo. Isso explica por que pessoas com o mesmo trauma podem ter reações distintas. Em diferentes pessoas, uma mesma situação pode resultar em tristeza, perda de interesse pelas atividades diárias, crises de pânico ou insegurança nos relacionamentos pessoais. É possível que em algum momento da sua vida você ou alguém que conhece já esteve em contato com algum profissional de saúde mental. E nessa ocasião foram encontradas evidências clínicas suficientes para concluir um diagnóstico como depressão, síndrome do pânico ou transtorno de estresse pós-traumático. O TEPT, porém, já considerou que muitas vezes, quando refletimos sobre essas questões, temos a sensação de que somos o problema ou atribuímos a responsabilidade a um vilão interno que controla toda a situação. De certa forma, a vergonha, a culpa, a rejeição e o medo estão presentes na forma como chegamos a conclusões sobre a vida, nós mesmos e nossas capacidades. Outra característica importante desse tema é a dificuldade de expressar ou descrever o que sente, a natureza e a origem da dor. Geralmente, não conseguimos explicar adequadamente e as únicas respostas são lágrimas que tentam simbolizar o vazio e a falta de identidade. Em muitas ocasiões, fui procurando em meu consultório para aliviar dores que não tinham nome nem explicação.
Pessoas que experimentavam angústias reais, limitantes e opressivas, mesmo tendo estabilidade financeira e pessoal, sem motivo aparente para um alto nível de estresse. Simplesmente não havia uma razão óbvia, destaco, óbvia, para esse sofrimento. Não havia palavras, apenas um sentimento inexprimível. Os maiores impacto e efeito de nossos traumas vão se manifestar em nossos relacionamentos. Todo o processo de trauma e de engano estará envolvido em uma estrutura de relacionamento, dependendo de forma como interagimos nele. Sendo assim, não é redundante dizer que relacionamentos inapropriados geram traumas. Guarde isso e tem vasta forma de atuação. Nada é mais capaz de conectar os seres humanos do que a dor. O compartilhamento de emoções e sensações decorrentes de feridas profundas e perdas irreparáveis é uma extraordinária capacidade empática de expressar: eu sei o que você está passando. Um caso emblemático é quando alguém que passou pela perda de um ente querido conforta outra pessoa que está enfrentando a mesma dor. Essa conexão pela experiência compartilhada fortalece os laços emocionais e a compreensão mútua. Traumas e bloqueios emocionais podem levar a sentimentos de desconexão, falta de pertencimento e dificuldade em viver plenamente no presente. Muitas vezes, pessoas que passaram por trauma descrevem certos momentos de sua vida como anos perdidos, ou sentem que o tempo passou sem que percebesse. Esses bloqueios frequentemente afetam o comportamento, tornando difícil lidar com situações desafiadoras. Em resposta a esses traumas, algumas pessoas tendem a criar uma espécie de mundo imaginário. Como uma forma de defesa, essas fantasias de desistir como uma maneira de lidar com o trauma emocional.